Depois de sobreviver a um acidente de avião, o homem fica preso no meio do Polo Norte, mas quando o resgate finalmente chega, as coisas começam a ficar piores. Tudo começa com um homem suportando o frio extremo de 30 graus negativos no meio do Polo Norte. Mesmo cansado, ele continua cavando na neve e removendo até mesmo a menor pedra. Algum tempo depois, o despertador do relógio toca, o homem arruma suas coisas, e caminha em direção aos destroços do avião que estava ali perto. Então vemos um grande sinal de socorro. Acontece que o avião do homem caiu e ele foi o único sobrevivente nesse lugar isolado e extremamente frio. Ele sobreviveu por meio ano, se alimentando somente da pesca, mas como não tem fogo, ele sempre tem que comer o peixe cru. Mesmo depois de 6 meses sem resgate, o homem não perdeu a esperança de sobreviver e usa um pequeno avião destruído como acampamento. Todos os dias ele pega o equipamento e sobe até o topo da montanha, então liga o transmissor manualmente para enviar um sinal fraco, esperando obter uma resposta. Mas como sempre, ninguém responde. E como no Polo Norte não tem dia e noite, ele depende do despertador do relógio para saber o tempo. Caso contrário, seu relógio biológico ficará confuso, e ele entrará em colapso. Olhando para o nada, o homem cai nos pensamentos profundos. Ele não sabe quanto tempo ainda vai aguentar, mas sem ajuda, tudo o que ele pode esperar é a morte. De volta ao avião, o homem tira os sapatos e se prepara para dormir. O frio intenso congelou 2 dedos do pé dele. Mesmo assim, ele não perde a esperança de sobreviver. Na manhã seguinte, o homem repete o mesmo trabalho de ontem. Com esforço, ele desenterra a pedra e joga para fora. Sentado no chão, ele reza para alguém ver o sinal de socorro, mas em vez do resgate, aparece algo bem pior. Do lado do seu buraco de pesca, ele encontra a caixa de peixes quebrada. Os peixes de dentro sumiram e têm enormes pegadas na neve. Apavorado, ele imediatamente corre para a cabine. Depois de trancar a porta, ele se senta na cama, ofegante, tentando se acalmar. Um tempo depois, ele pega o transmissor e sobe a montanha cuidadosamente, sempre olhando em volta o tempo todo, com medo do perigo surgir de repente. As horas se passam e a máquina não recebe nenhum sinal. Desapontado, o homem olha para longe, e nesse momento ele vê um grande urso polar andando ali perto. Com medo, ele corre de volta para a cabine, tranca as portas e janelas e vai dormir mais cedo. No dia seguinte, o homem sai novamente, mas parece que hoje é seu dia de sorte. Ele consegue 3 peixes de uma vez e agora coloca dentro de uma caixa de ferro. Como de costume, ele sobe a montanha com o transmissor, mas no fim do dia, ele se levanta desapontado para voltar para casa. E nesse momento a máquina de repente fica verde. O homem congela pensando que era uma alucinação, então ele continua girando a manivela, e a luz verde continua piscando. Logo, um helicóptero aparece. O homem grita, empolgado e rapidamente liga o sinalizador para ser visto. O resgate finalmente chegou, e vendo o helicóptero se aproximando, o homem começa a sorrir e acenar com a mão. Mas quando estava prestes a pousar, o vento começou a ficar cada vez mais forte, fazendo o avião perder o controle e cair na neve. O homem fica imóvel, com os olhos cheios de desespero. Vendo essa grande piada do destino, ele corre até o local do acidente. Quando abre a porta, vê 2 pessoas dentro. O piloto não sobreviveu, mas a mulher ainda está respirando. A nevasca começa a piorar, então o homem fecha a porta e cuida da mulher ferida na cabine apertada. De repente, ela lentamente abre os olhos. Depois de meio ano, essa é a primeira vez que ele fala com alguém novamente. Mas inesperadamente, a mulher não responde e acaba desmaiando. E exausto, o homem adormece na cabine. Quando ele acorda, a tempestade já havia passado. Felizmente, a mulher ainda está respirando. Então o homem começa a procurar qualquer coisa que poderia ser útil. Ele encontra um machado, 2 sinalizadores e um mapa. Em seguida, encontra um belo pote de macarrão, e isso é extremamente raro no Polo Norte. E sem pensar 2 vezes, ele enfia tudo na boca. Depois de tanto tempo sem comer miojo, ele suspira aliviado e extremamente satisfeito. Por fim, ele arrancou uma das portas e usa para carregar a mulher ferida até seu acampamento. Depois de tanto tempo vivendo sozinho, o homem não hesita e abraça a mulher gentilmente, feliz por sentir o calor humano mais uma vez. Então ele decide que enquanto estiver vivo, vai cuidar e proteger essa mulher. Mais tarde, o homem volta ao local do acidente. Primeiro, ele enterrou o piloto, e então procura algo mais que pudesse ser usado. Com sorte, ele encontra um fogão a gás e também encontra um isqueiro. Depois de 6 meses preso na neve, essa é a primeira vez que ele vê fogo novamente. Em seguida, o homem encontra uma foto caída, e então a guarda no seu bolso e sai com os suprimentos. De volta em casa, ele coloca a foto na janela e desinfetar a ferida da mulher. Depois acende o fogão a gás, e aproveita o pequeno calor. Mas o homem começa a se sentir culpado por aquele acidente, porque naquela foto tinha a família da mulher. Ela parecia ser feliz e também tinha uma filha adorável. Se não fosse por causa dele, essa tragédia não teria acontecido, mas ele não pode se abalar, porque agora precisa focar em continuar vivos.
Nesse dia, o homem pega um peixão, e grita emocionado. Imediatamente, ele cozinha uma panela de miojo com salmão no fogo. Com a faca, ele coloca um pedaço na boca e saboreia cuidadosamente, mas resistindo à vontade de comer tudo, ele pega um garfo e tenta alimentar a mulher. Mesmo confusa, ela come um pouco, e para tranquilizá-la, o homem diz que a ajuda já deve estar a caminho, mas as semanas se passam, e o resgate não aparece. Sentado no topo da montanha, sua esperança desaparece aos poucos. Para piorar, o desinfetante para limpar a ferida acaba, e a mulher começa a ter febre e lutar dolorosamente na cama para sobreviver. Agora, o homem precisa tomar uma decisão. Ele quer ficar aqui e esperar o resgate chegar, mas também não quer deixar a mulher morrer. E nesse momento de dúvida, ela inconscientemente segura a mão do homem. Ele observa pensativo e sabendo que a única esperança da mulher, também segura a mão dela e finalmente decide procurar ajuda. O homem planeja o caminho no mapa. Em seguida, embala os peixes e enche o balde de água. Depois de tudo pronto, ele coloca a mulher no saco de dormir, e antes de partir, observa o seu avião pela última vez, então se afasta sem olhar para trás. O homem arrasta o trenó pela neve, mas a dificuldade dessa estrada estava muito além da sua imaginação. Ele sobe a colina e observa o mapa. Muitas horas se passaram e apenas uma pequena distância foi percorrida, mas o homem não desiste, ele continua se encorajando enquanto volta para o trenó. Em seguida, pega as malas e continua seu caminho. Mais 5 horas se passam e o alarme toca lembrando que é hora de descansar. O homem cava um buraco na neve e se esconde com a mulher. Felizmente, ela está bem melhor. Parece que seu corpo recuperou um pouco de força. Se ela continuar assim, logo vai se recuperar, e eles poderão chegar mais rápido ao seu destino. Depois de uma noite de descanso, ele segue em frente, mas inesperadamente, existia uma montanha muito alta no meio do caminho. O homem verifica o mapa, e infelizmente, era esse o caminho certo. Agora não tem como subir a montanha com a mulher e o equipamento e ir por outro caminho irá demorar muito mais. Ele sobe sozinho no topo da montanha. Atrás, o terreno é plano e fácil de caminhar. Se o homem deixar a mulher para trás e fizer uma mala leve, ele consegue chegar ao seu destino em menos de um dia. E ninguém nunca saberia o que aconteceu ali. Ele pensa sobre isso enquanto puxa as malas para cima, e então decide tentar puxar a mulher, mas além de não conseguir puxá-la, ele é quase arrastado morro abaixo. Com essa grande falha, o homem se ajoelha no chão, vendo a estrada plana. Ele olha o equipamento ao seu lado novamente, e nesse momento, a bondade finalmente triunfa. O homem risca a rota original, pega a mulher e caminha na nova direção. Desta vez, eles têm mais sorte. No caminho, havia uma caverna para descansar. O homem enfia tudo dentro, e em seguida, derruba a neve para bloquear o buraco. A caverna está quentinha, mas a situação da mulher está pior, por causa da demora naquela montanha. Ela começou a ter febre e, além de não conseguir comer, também não bebe água, mas algo pior ainda está por vir. Neste momento, o fogão a gás começa a apagar lentamente, mas ele não tem tempo para se preocupar com isso, porque o perigo maior já está na sua porta. O urso polar seguiu eles até ali, e sem aguentar a fome, decidiu atacar. O urso feroz enfia a cabeça no buraco e grita com o homem, e mesmo com medo, ele grita de volta, e entre a vida e a morte, um homem liga o precioso bastão de sinalização e com coragem, joga o bastão na direção do buraco. O urso polar nunca tinha visto esse ataque antes, então foge assustado. Na caverna, um homem continua gritando e agora fora de perigo, ele apenas se sente segura na cabeça e começa a chorar. As chances de sobreviver estão ficando cada vez menores e o desespero só aumenta. De manhã, o homem sai do buraco cuidadosamente, verificando se o urso não está por perto. Em seguida, ele fica surpreso ao descobrir que o trenó ainda está intacto, mas nesse momento, como um pressentimento, o homem sente que o caminho à frente não será fácil. E ele estava certo, apenas 2 horas depois começa uma nevasca. O homem enfrenta o vento frio cortante, se esforçando para encontrar um lugar para se esconder, mas é tudo em vão. Sem escolha, ele prende o trenó no chão para se abrigar, e também entra no saco de dormir. Agora escondido na escuridão sufocante, ele aguarda o seu destino. Quando a nevasca finalmente para, o homem luta para sair da neve e vendo que a mulher ainda está respirando, ele fica aliviado. Mas por causa do frio extremo, a água fica congelada e ele precisa esquentar a garrafa com o próprio corpo. Além disso, por causa do longo tempo imóvel, seus dedos começaram a congelar e agora cada movimento é uma dor imensa. Mesmo assim, o homem não desiste puxando o trenó. Ele caminha por muito tempo, contornando toda a montanha. A neve aqui é muito grossa, mas felizmente o vento não é forte. Quando ele para descansar, também queima algumas roupas, tentando aquecer a mulher. Depois de dar comida e água,
ele agarra a mão dela, mas desta vez, não importa o quanto ele chame a mulher, não responde. Apresse, ele fecha o saco de dormir e se senta ao lado. Seus olhos estão cheios de tristeza, agora ele não pode fazer mais nada além de orar silenciosamente. Esperando que um milagre aconteça, o homem adormece e quando acorda, rapidamente abre o saco de dormir, mas o milagre não veio. A ferida da mulher piorou completamente e a inflamação intensa resultou em vômito de sangue e vermelhidão nos olhos. Parece que não há mais esperanças. O homem não quer deixar ela para trás, mas não tem mais nada que possa ser feito. Silenciosamente, ele pega a foto e coloca na mão da mulher, depois limpa o sangue no canto da boca, fecha o saco de dormir e continua o caminho sozinho. Mas nesse momento ele vê uma flor, e isso é muito estranho, porque não deveria haver plantas ali. Ele não pensa muito sobre isso e continua andando. Então, no segundo seguinte, acaba caindo dentro de uma caverna. Quando acorda novamente, seu pé estava preso na pedra. Ele tenta se soltar, mas a dor é insuportável. Desesperado, ele começa a chorar olhando para a entrada da caverna. Aos poucos, o homem se acalma e sua expressão muda de medo para raiva. Ele não quer morrer assim sentado, ele se apoia na pedra, então com força, ele puxa o pé e depois do grito de dor, ele finalmente se liberta. O corte estava profundo, mas o homem consegue sair da caverna, e lutando volta até a mulher. Olhando para o homem, ela diz um oi suavemente sem aguentar. O homem chora amargamente, se desculpando com a mulher e se culpando por tentar ir embora sozinho. E isso desperta o espírito de luta do homem. Então ele pega um punhado de neve e coloca na ferida para aliviar a dor. Se apoiando na barra de ferro, ele arrasta o trenó, mancando em direção ao seu destino. Depois de um tempo, a mulher bebe as últimas gotas de água e a comida também acaba. Mas agora eles só estão na metade do caminho. O homem se esforça para continuar em frente. Desta vez, ele quer ir até o fim, mas na subida o homem não aguenta mais, e cansado, cai no chão. Ele fica pensativo por um tempo, então em seguida, joga fora todo o peso e tenta subir a colina sozinho. Nesse momento, o inesperado acontece. Assim que ele chega no topo, vê um helicóptero pousando não muito longe. O homem congela. Então desliza rapidamente colina abaixo e empurra a mulher para cima com toda a força possível. Depois pega o último bastão de sinalização e acena para o helicóptero. Por causa da fraqueza, ele não consegue gritar e agora o bastão estava acabando. Imediatamente, ele tira a jaqueta e coloca fogo. Sem dúvidas, essa é sua última esperança, mas o helicóptero apenas partiu, voando para trás do penhasco e desaparecendo completamente. Parece que esse é o fim. Então ele se deita no chão, segura as mãos um do outro e fecham os olhos lentamente. O filme termina aqui.